Oi, professor Josias, boa noite a todos e a todas. Boa noite, professora Eleci. Como que está a senhora, tudo bem? Tudo certinho? Olá, boa noite. Tudo certo. Olha, está bem aqui lidando com o microfone. Então tá bom. Professora Nilza, só não falei com a senhora e com a professora Gisele, né? Professora Régia, como que vocês estão? Estão tudo bem? Boa noite, pessoal. Então tá bom. Professora Régia, hoje ela falou para mim que o marido dela está com Covid, né? Deu positivo. E ela fez exame também, graças a Deus, nem ela, nem o Davi está com positivo, deu negativo, né? Então, a gente agradece a presença dela também aí com a gente. Professora Nilza, ela já está, professor Jonas, quase que substituindo você aqui no programa de residência pedagógica, porque ela já é a nossa coordenadora do NAED, do PRP aqui, entendeu? Aí você vai ver, olha. Então, a gente agradece a professora Nilza e o desempenho dela aí, que ela transfere, ela grava, ela que faz tudo para a gente, né? Professora Gisele é nossa coordenadora. Depois. Então, rapidamente, deixa eu apresentar vocês, né, que já vamos dar prioridade, lá não tem mais ninguém na outra sala. Então, eu agradeço a presença de todos, principalmente do professor Jonas, que é o nosso convidado especial de hoje, né? Rapazinho novinho, barba toda pretinha ainda, não perdeu nem cabelo, né? Então, está aí em forma, né, Jonas? E eu agradeço a presença sua. Quero agradecer especialmente a professora Sandra, porque a professora Sandra que indicou você para que nós pudéssemos fazer essa live, e eu quero agradecer de coração a professora Sandra Carini, que está aí, que é a nossa coordenadora do subprojeto de Biologia, e ela que vai estar mediando hoje esta live sua, né? Eu vou apresentar, mas depois a professora Sandra que vai estar mediando, né? Eu creio que essa é uma das coisas que nós devemos sempre fazer, né? Quando é uma pessoa que indica, a gente pode até convidar, né? Mas eu passo sempre para vocês, porque eu acho que o nosso projeto ele é feito por vocês, né? Então, quero agradecer a professora Sandra, a professora Nilza, que é a nossa professora do subprojeto de Educação Física, que deixa a pessoa tudo em forma, né? Que fica tudo aí dançando, ela já faz aqueles subprojetos de ginástica, né? Então, a coisa é bem diferente, né? A professora Gisele, que é a nossa coordenadora do nosso subprojeto interdisciplinar, né, professora Gisele? De Geografia e História, a única que tem 2 subprojetos juntos num só, e a professora Eleci, que chegou agora com a gente aí com tudo, é do nosso subprojeto de letras, né, substituindo a professora Cristiane, que também trabalha muito bem aí, mas teve que se dedicar a uma outra função na UER. Então, muito obrigado, quero dizer para vocês aí uma boa noite, quero abrir o microfone para vocês, professora Nilza, Gisele, Régia, Sandra, Eleci. Então, professor, boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, professor Jonas, pela disponibilidade. É sempre um tempo a mais na profissão, né, participar dessas lives. Obrigada aos colegas, boa noite aos colegas, aos alunos que estão aqui participando. Espero que entrem mais alunos, né? Ainda estou vendo que tem muita gente a participar. E vamos aprender mais hoje, né? Obrigada. De nada. Quem quer a próxima agora? Boa noite. 2 ou 1. Pode falar, Ré. Obrigada, Gisele. Boa noite. Eu gostaria de agradecer ao professor Jonas, né, pela participação. Tenho certeza que vai ser uma noite de muito aprendizado. Nossas lives têm sido, né, têm se superado, né? Cada uma tem sido melhor que a outra. A gente nem sabe dizer qual que está melhor, né, até o momento. Infelizmente, nem sempre nossa internet, né, colabora, às vezes nem sempre a gente consegue. Hoje eu estou com a criança e fica fazendo barulho. Esse já é o próximo químico nosso aí, né? Deus quiser, né, filho? Professora Gisele. Boa noite, tudo bom aí, Davi? Você cresceu, hein, Davizinho? É mesmo, rapaz, olha aí, já tá um homem já, hein? Poxa vida. É do pai, pode? Tá certo. Professora Gisele. Boa noite, pessoal. Obrigada, professor Jonas, por contribuir aqui com as atividades do programa.
Espero que a gente possa se conhecer presencialmente, né, gente? Porque tem alguns colegas, né, que a gente ainda não conhece, mas em breve a gente se conhece aí. Obrigada, professor, pela colaboração, certo? Obrigado por todo mundo que está participando, principalmente para os alunos do subprojeto de História e Geografia, o interdisciplinar. Boa noite a todos e todos presentes. Muito obrigada, professor Jonas, por estar contribuindo conosco nessa nossa formação da residência pedagógica, e a todos os presentes, residentes, preceptores e docentes orientadores. Muito obrigada pela presença de todos. Também quero desejar uma boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer ao professor Jonas por ter aceitado o convite, né, estar aqui participando conosco, aqui no programa Residência Pedagógica da UE. Também desejar boas-vindas a todos os residentes que aqui estão. Boa noite mais uma vez às colegas aí, coordenadoras, e boa noite ao professor Josias também. E com certeza teremos uma live bastante proveitosa. Como já disse a professora Régia, né, a gente já tivemos aqui bons momentos, né, fica difícil até para a gente dizer o que foi melhor, né, tem sido, assim, muito valioso esse processo que a gente chama da etapa de formação do projeto de residência pedagógica, e espero que hoje também seja uma noite bastante significativa. Obrigada, professor Jonas, mais uma vez, por ter aceitado o convite. Professor Jonas, o senhor viu? O senhor já está bem querido aí, viu? O negócio aqui, você já está com uma fama terrível, você vê, rapaz? Mas eu fico contente quando eu vejo lá as suas mensagens, né, no grupo nosso, e também os e-mails que você manda, as mensagens no SEI, falando sobre as aulas, o AVA, enfim, os grupos que você cria das nossas aulas, e a gente ficou muito preocupado, né? Nós temos, assim, uma preocupação geral no nosso subprojetos aqui, também na própria coordenação institucional, né, e trazer pessoas que possam colaborar com com o nosso subprojeto. Nem sempre é específico, mas eu creio que você vai ser uma pessoa que vai conseguir atingir todas as pessoas aqui, porque todos nós estamos envolvidos nesse processo novo de aprendizagem, né? Mesmo você que é da área da informática, né? É novo para a gente, é novo na UE, né? E nós fomos pensando uns temas, e fomos nos reunindo, e fomos pensando, e o grupo chegou a esse tema, novas tecnologias utilizadas pela UE na difusão das aulas no momento de pandemia do Covid-19. E a gente vê que você aceitou de bom grado, eu sempre tenho escrito para você, você responde, né, até de domingo a gente escreve, eu vi que você respondeu no domingo de noite, né? Então a gente vê assim, essa dedicação sua que faz a diferença. Eu vejo que lá no grupo, quando você está postando mensagem para os professores, o professor pergunta, olha, estou com um problema aqui, não está abrindo, e eu vejo que você entra também, né? É claro que tem hora que não dá para a gente responder. Então, eu queria agradecer a você, Jonas, que é um rapaz novo, que está aí se dedicando a esse serviço da nossa universidade. Muito obrigado. Que Deus possa abençoar você, que você continue sendo assim, sempre dedicado, e que você possa ter muito sucesso, né? No seu serviço, na sua formação, lá com a gente, na UE, e assim como a professora Gisele falou, é tão ruim, rapaz, eu falo toda vez, eu não gosto de ficar olhando para vocês aqui, todo mundo nesse pedacinho aqui comigo, né? Eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de abraçar, eu sou um camarada assim, que até às vezes pode ser que não seja muito normal, mas isso era normal do brasileiro. Agora nós estamos empurrando as pessoas, né? Você encontra um colega, às vezes, em algum lugar, ele vem te cumprimentar te dando soco, né? Né? Então a gente fica assim, caramba, não tem jeito mais, né? Mas eu quero dizer para você que isso deve ter mexido muito lá com as suas programações, principalmente eu vejo assim no início do semestre, quando você vai colocar esse planejamento seu, que você já enviou para a gente, como que quem vai querer disciplina já direto no sistema eletrônico da UE, né? Então, é muito difícil, nós somos uma universidade pequena, a nossa internet no estado não é lá das melhores, nós, né, professores, não temos, às vezes, condições de ficar numa live que às vezes cai, né? E a gente investe, compra um programa um pouquinho melhor, aí todo mundo compra aquele mesmo programa da gente, daqui a pouco já cai o sinal de novo, né? Então, é um problema sério, e não é só aqui, é no Brasil, é no mundo, nós estamos passando por esse problema. Então, olha, eu tenho certeza que novas tecnologias, a gente já sabe,
como ela funciona, mas utilizadas pela UER, como você trabalhou isso, você escreveu para mim o que era que você podia falar, então, eu abri o leque para você, que você possa trazer outras ferramentas, mostrar para a gente, igual você falou, entendeu? E eu quero agradecer demais essa sua participação. E eu puxei um pedacinho do seu currículo também. Eu queria apresentar você, né? Você possui graduação em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Itajubá, em 2010, e mestrado em Computação aplicada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 2013, tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Inteligência Artificial, atuando principalmente nos seguintes temas: classificação e agrupamento de dados, lógica fuzzy e redes neuroartificiais. Leciona também disciplinas de desenvolvimento de software em C e Java, desenvolvimento móvel e bancos de dados relacionais. Atua ainda como coordenador do curso de Sistema de Informação do Centro Universitário Estácio da Amazônia e coordenador do Núcleo de Ensino à Distância da Universidade Estadual de Roraima. Não é pouca coisa não, né? Então, eu acho, assim, muito bom, um currículo de um rapazinho novo igual você, tá bom demais, né? Mas eu creio, assim, que você vai cada vez atingindo mais seus objetivos. Eu vi que a área sua é uma área muito boa, é uma área que só cresce ultimamente, né? Todo mundo que trabalha nisso aí, e nós precisamos muito de você, nós, nossos alunos. Eu vejo a dificuldade dos alunos, eu tento ajudar mandando uma aula pelo YouTube, aula no Meet não funciona, né? Então a gente vê assim, como é difícil a gente conseguir manter o aluno. Eu vejo o professor Galvani, que também é da escola, que está aí com a gente, os nossos preceptores, nossos residentes, né? Então, eu quero agradecer a todos vocês, muito obrigado. Eu tenho visto as pessoas estão colocando aqui no chat, boa noite, muito obrigado. Então, todo mundo já está com uma apreensão muito boa. Eu tenho certeza que dizem que a primeira impressão é a que fica, né? Então, eu busquei aquela sua foto lá de gravata, bonitão, coloquei lá, né? Então, aí eu creio, tenho certeza, Jonas, que a primeira impressão é a que está marcando aí, né? E nós vamos ter de você aí não só uma boa apresentação, e eu quero passar agora a mediação para a professora Sandra Carine, que foi ela que me apresentou você, ela que pediu para a gente escrever para você, e eu só intermediei, né? E agora é com ela. Professora Sandra Carine, por favor, a senhora assuma daqui para frente essa mediação com o professor Jonas. Muito obrigado, tudo de bom para vocês, uma boa noite e uma boa live para todos nós. Quero agradecer aqui, que eu estou vendo bem o professor Galvani na minha frente, e em nome do professor Galvani, eu quero agradecer a todos os nossos preceptores e aos nossos residentes, que eu estou vendo aqui uma infinidade já com a gente. Muito obrigado, tenham todos uma boa live. Tudo de bom para vocês. Obrigada, Josias. Depois da sua apresentação, então nós podemos passar a palavra para o professor Jonas, e aí aos colegas e residentes que estão aqui presentes, vocês, caso tenham alguma pergunta, vocês podem deixar no chat, ou ao final da fala, da palestra do professor Jonas, a gente pode abrir também os microfones e perguntar diretamente para o professor. Mas quem não se sentir à vontade, pode também deixar no chat, que eu vou passando para o professor Jonas. Professor Jonas, é com você. Bom, boa noite. Primeiro, eu queria agradecer o convite. Conheço a professora Sandra já tem um tempinho, a gente trabalhou junto aqui na Estácio, né? E eu estou na UER desde 2019. E desde outubro eu estou na coordenação do NEAD. Na verdade, eu comecei na coordenação do NEAD na semana que as aulas começaram. Então, eu entrei no meio do turbilhão. Eu não sabia ao certo o que estava acontecendo, e no meu primeiro dia já foi o dia que muitas turmas não estavam criadas, o registro acadêmico ainda não tinha fornecido para a gente os dados dos alunos, então foi um período, tem sido um ano bem conturbado, e acabou sendo também um início bem corrido. Mas, na verdade, é bom que a gente sempre aprende alguma coisa com esses momentos, né? Então, é até interessante para a gente começar a trabalhar com a pior situação possível e a gente acaba ganhando um jogo de cintura para atender outras situações. Então, a gente vê que sempre a gente vai precisar se adaptar a alguma nova situação. Tem uma apresentação mostrando algumas ferramentas que o Moodle disponibiliza,
E eu acrescentei algumas outras que eu gosto de utilizar, porque foi um período de descobertas, eu acho que para todo mundo. Eu tenho uma dificuldade, embora eu esteja trabalhando como professor desde 2012, então já são 8 anos na profissão, mas eu não sou licenciado, eu estou fazendo uma licenciatura em matemática agora. Então, a transição do bacharel para a sala de aula é um processo bem complexo de preparação, até entender qual de fato é o papel do docente dentro do ambiente escolar, né? Seja para um estudante mais jovem, seja para um adulto no ensino superior. E depois que eu achava que eu já estava confortável, que eu já me via como professor, mas um professor presencial, porque embora eu seja profissional de computação, eu gosto muito do contato com os meus alunos, eu gosto de sentar na cantina para lanchar com os meus alunos, eu gosto de conversar com eles no ponto de ônibus depois da aula. Então, foi um processo bem complexo, mesmo para quem tem familiaridade com informática. Então, eu vou compartilhar uma apresentação que eu montei, e aí vocês sintam a vontade para interromper quando quiserem fazer algum questionamento, alguma consideração, tá bom? Vocês estão visualizando minha apresentação? Agora sim, professor. Tá bom. Pessoal, eu coloquei essa imagem, que foi uma montagem que eu fiz, representando a Webs com o Moodle para fazer a nossa conexão, né? Como a gente estava num período mais afastado, essa foi a ferramenta que a instituição entendeu como a melhor solução para a gente poder continuar nosso período letivo. Mas só para dar uma contextualizada, a nossa vida, na verdade, a sociedade, ela é bem dinâmica, né? A nossa vida vai se alterando de acordo com coisas novas vão sendo descobertas, mas de uns 20 anos para cá, esse processo de transformação, ele ficou muito mais acelerado. Então, os processos que antes aconteciam lentamente, hoje é tudo muito mais rápido. Quando a gente para olhar a nossa vida em 1999, que foi logo ali, era um universo totalmente diferente. Então, já acontecia menos, mas antes eu ainda tive a felicidade de ser da geração que brincava com terra, que pulava corda, que jogava bola na rua. E hoje, a maioria das crianças, principalmente das cidades maiores, não podem fazer isso. E elas acabam se ocupando com os recursos tecnológicos. Além da rotina infantil, o campo também mudou. Então, às vezes, a gente acha que a transformação veio só para a cidade, mas antigamente, para eu fazer uma colheita de um cafezal ou alguma coisa, muitas pessoas precisavam ser contratadas, e hoje uma colheitadeira com um motorista faz o trabalho de dezenas em menos tempo. Os relacionamentos também mudaram. Então, hoje você tem praticamente todas as pessoas do planeta à disposição ao toque de um dedo. Então, você só precisa baixar um aplicativo de relacionamentos, você não precisa que algum amigo te apresente alguém para você conhecer uma pessoa diferente, para você conversar. As relações de trabalho também estão mudando. Não sei se para melhor ou para pior, a gente tem visto algumas mudanças consideráveis nos últimos anos, mas é um processo que eu vejo como inevitável. Tudo que puder ser automatizado, vai ser automatizado. Então, a gente precisa se adaptar a essa nova realidade. Mas algumas profissões, embora sejam afetadas, elas são menos afetadas porque elas dependem mais da criatividade. Então, a máquina não consegue, e eu acho que dificilmente vai chegar nesse ponto, de substituir atividades que envolvam criação, que envolvam criatividade. É o caso da docência. Mas, mesmo com a inserção da informática de uma maneira mais maciça, o que a gente fez na prática, na maioria dos lugares? A gente colocou o computador dentro da sala de aula, e ele passou a ser uma ferramenta. Mas, na prática, quando a gente fala do ensino, a gente continua ensinando da mesma maneira.
quando a gente pega hoje muitos cursos online, é praticamente uma aula presencial que um professor ficou em frente a uma câmera e ditou um texto. Então, embora a gente tenha um aumento da participação da tecnologia, a grande maioria dos professores, no qual eu me incluo, a gente ainda não está muito preparado para, de fato, usar esse recurso de uma maneira que ele diversifique mais a maneira com que a gente ensina. Mas a gente continuava vivendo num mundo feliz, teoricamente feliz, né? Com todo mundo satisfeito com a vida que a gente tinha. E aí, no ano de 2020, veio a pandemia da Covid-19, e a gente que gostava de ficar todo mundo perto, que a gente trabalhava numa instituição que ofertava cursos presenciais, tem que se afastar. E aí, desespero, né? Para a gente que é professor, como que a gente ia continuar o nosso ano letivo? Como que a gente ia desenvolver um trabalho que a gente fazia com os alunos em sala de aula? Como que o nosso aluno que estava ali, principalmente, todo mundo sofre, mas quem está entrando? Eu ministrava uma disciplina para o pessoal do primeiro semestre de Ciência da Computação, e eu olhava para aquelas crianças, praticamente, entrando pela primeira vez na universidade, e depois de 2 semanas de aula, volta todo mundo para casa. Então, elas não chegaram a ter aquele convívio com a universidade, né? E ainda tem a questão dos alunos formandos. Eu criei tanta expectativa, eu passei os últimos 3 anos estudando, me preparando, e esse ano seria o grande ano da minha formatura, e agora eu não vou ter uma formatura, eu não vou conseguir concluir o meu curso. Então, a gente entrou num momento de muitas perguntas, e a gente não tinha muita solução para isso. E aí veio a grande sacada, né? A gente tem o ensino presencial, que é o que a gente ofertava, e a gente tem o ensino totalmente à distância. Então, já é um movimento que vinha de algum tempo, dessa hibridização do ensino, de juntar o melhor do presencial com o melhor do online, tanto que o próprio PDI da UER já prevê disciplinas online dentro de cursos presenciais, mas são disciplinas que são totalmente online. Então, nessas disciplinas, o aluno praticamente não tem contato com o docente. E aqui não, aqui a gente está falando da tecnologia substituindo a nossa sala de aula no modelo das aulas remotas. Então, o modelo é o mesmo, o professor está ali ao vivo, ele pode responder uma pergunta automaticamente, o aluno pergunta e o professor já responde, ele pode interagir com outros alunos, com colegas. A diferença é que a gente não está no mesmo espaço físico, mas a oportunidade é como se fosse para a gente replicar o que a gente costumava fazer presencialmente, só que agora usando a internet. E aí, para isso, a gente precisava do conceito de computação em nuvem, que hoje tem ficado cada vez mais comum. Eu acredito que hoje é praticamente impossível, mesmo num país como o nosso, que tem problemas estruturais, numa cidade como Boa Vista ainda sendo a capital, a internet ainda é um pouco melhor, né? Mas eu acho que é praticamente impensável. Eu não consigo ver o meu dia sem conexão com a internet. Parece que quando eu não estou conectado, eu sou um inútil. Eu não sei o que fazer, eu não tenho o que fazer, porque tudo que eu preciso fazer, eu preciso estar conectado com a internet. E aí, quando a gente fala dos benefícios da computação em nuvem e da internet na educação, a gente pode pensar em alguns pontos positivos. Eu tenho para mim que é lógico que é válido a gente discutir a questão de se o ensino à distância é bom ou se ele é ruim. Mas eu acredito que a gente perde bastante tempo apontando os defeitos do ensino virtual, quando, na verdade, a gente já tinha que estar num outro momento.
lógico que a gente precisa amadurecer um pouco mais a ideia ainda, porque a gente foi pego no susto, mas o ensino digital, ele é praticamente inevitável. E ele é um movimento que a pandemia acelerou, mas talvez a gente volte para o presencial, para a sala de aula, mas não no formato que a gente estava acostumado. Então, a gente precisa começar a discutir como eu vou extrair de maneira mais benéfica as vantagens do ensino remoto, né? Então, para mim, os grandes benefícios, a gente se aproxima da linguagem do aluno, principalmente para o aluno que está começando o curso, ele ainda tem aquela visão muito ensino médio, dentro do ensino superior. Então, ele ainda é imaturo, ele é bem jovem, e ele tem uma linguagem das mídias. Então, a gente se conectando mais, e a gente conhecendo novas ferramentas, a gente acaba se aproximando do nosso aluno, porque a gente começa a falar uma linguagem usando ferramentas que ele conhece, que ele usa todos os dias. A gente pode criar novas formas de aprendizado e, com isso, tornar o ensino mais didático, porque quando eu estou em sala de aula, por mais que a gente, depois de um tempo de profissão, a gente consiga identificar maneiras de adaptar melhor aquela disciplina para uma turma, as turmas geralmente são muito heterogêneas. Então, o que a gente faz a gente normaliza e pega a média dos alunos e começa a adaptar o nosso conteúdo para aquela maneira que é mais fácil para a maioria. Mas a gente não consegue atingir todo mundo. É impossível a gente ensinar em uma aula com todo mundo presente no mesmo espaço, de maneira que cada pessoa absorva o máximo possível daquele conhecimento, porque cada pessoa acaba aprendendo mais de uma maneira diferente do que as outras. Além disso, a gente consegue integrar mais os conteúdos, porque a nossa sala vai estar conectada na internet, né? E a gente pode criar uma sala de aula virtual, que ela vai ser uma extensão da nossa sala de aula presencial. Então, essa sala virtual, neste momento, ela está substituindo a nossa sala presencial, mas no futuro próximo ela vai ser uma extensão da nossa sala. Além disso, eu consigo aumentar a organização, agora aqui falando só do ponto de vista como professor, porque se eu mantenho meus arquivos na nuvem e acesso de vários dispositivos, eu não vou ter aquele problema de versão de documento, porque a versão é única. Se eu estou lendo no meu celular, ou se eu estou lendo no meu computador, ou se eu tenho um colega editando em outra máquina diferente, mas é um único documento. A gente precisa só aprender a se estruturar para não se perder nas correções que a gente já fez. Mas eu não preciso baixar uma cópia no meu celular, uma cópia no meu computador e ter uma cópia impressa. Eu consigo deixar salvo dentro de algum espaço de armazenamento um único documento, e quando eu edito ele no computador, depois eu estou na rua, eu olho no meu celular, ele já está com a nova versão. Além disso, eu consigo preparar aulas de maneira mais prática, porque se eu estou em qualquer lugar e eu tenho uma ideia de alguma coisa que eu posso acrescentar num material que eu estava preparando, eu pego o telefone que está no meu bolso e acrescento aquela ideia dentro do meu material. E, além de ganhar mobilidade de arquivos, porque eu não preciso, embora a gente ainda faça muito isso, eu faço muito isso com os meus alunos, professor, manda de novo aquele documento que eu perdi, mas se eu estou usando um espaço de armazenamento, eu só preciso passar para ele o link, e o meu aluno, assim como eu, também vou poder acessar aquele arquivo em vários lugares. E quando eu mando, por exemplo, um texto para o meu aluno pelo WhatsApp, se eu atualizar aquele texto, ele vai ter a versão velha, e aí vai dar aquele problema de, eu estudei por essa versão aqui, mas agora você está usando essa outra versão. Quando a gente mantém nossos arquivos armazenados em algum servidor, a gente não vai ter esse problema. E também tem a questão da segurança, que não está aqui no slide, mas quando eu tenho meus arquivos salvos no meu computador físico,
Se o meu computador estragou, eu perdi meu arquivo. E talvez eu tenha um backup ou uma cópia que não é a última versão dentro de um pendrive ou de um HD externo. Quando eu salvo esses meus arquivos no Google Drive, por exemplo, meu computador estragou, vai ser só o prejuízo financeiro de comprar um novo computador, mas pelo menos para mim, a dor maior quando eu perdia. Uma vez eu fui assaltado, por exemplo, e eu fiquei preocupado com as fotos que estavam no meu celular. Agora, eu fico triste de perder meu celular, ainda não fui assaltado novamente, graças a Deus, mas se aconteceu, se eu perder meu celular em algum lugar, as minhas fotos e os arquivos que estão dentro do meu telefone, eu vou conseguir recuperar porque eles estão todos salvos no Google Fotos, então eu consigo ter acesso a esses documentos de maneira bem simplificada. Só que quando a gente fala desses aspectos todos positivos, de usar a computação em nuvem, de usar ferramentas digitais adaptando para o ensino, a gente se esbarra em alguns problemas. Um desses problemas é que a gente acaba aumentando a desigualdade que existe entre os nossos alunos. Quando a gente foi para o ensino remoto, eu achei até interessante, a UER ficou parada por uns 3 meses, que foi um período que a gente teve até para repensar nossas ferramentas e para se planejar um pouco, no sentido de como que eu vou atender o meu aluno. Hoje, as ferramentas, elas ainda vão ser mais adaptadas, mas o problema maior que eu vejo na pandemia é como atingir meu aluno em questão de acesso mesmo. Quando a gente olha o nosso país hoje, 79, quase 80% das casas têm internet. Mas essa internet, muitas vezes, ela não é banda larga. Ou então ela não é essa internet cabeada. Mais da metade das casas que tem internet apenas no telefone, aí são pacotes limitados. Quando a gente faz uma transmissão de vídeo, para a gente ter uma ideia, um filme da Netflix em HD consome, se for um filme de 1h30, por volta de 4 GB. Ou seja, uma aula teletransmitida com vídeo, com som, com slide, se durar 1h30, você consome o pacote de dados que muitos alunos, é o pacote que eles têm para o mês todo. Quando a gente fala mais especificamente do norte, a situação é um pouquinho pior. 60% das pessoas na região norte, esses dados são de 2019, 60% das pessoas na região norte têm internet, e pelos pacotes não serem tão bons assim, 95% dessas pessoas utilizam para envio de mensagens, o WhatsApp, que muitas vezes está integrado no pacote que a gente compra. 75% das pessoas que têm internet usam para assistir vídeo, e apenas 55% utilizam para ler e-mail. Então, quando a gente pensa na nossa aula, embora a gente tenha uma ferramenta com muitos recursos, eu também tenho que pensar se eu vou, de fato, conseguir atingir o meu aluno. Esse momento de pandemia, ele é um momento excepcional, então a gente não pode nem fazer um trabalho de levar os alunos para o laboratório de informática para assistir essas aulas. E, infelizmente, nossos alunos, boa parte deles, não tem o acesso ou não tem a condição de ter a internet que a gente tem em casa. Às vezes a gente pensa que é muito simples pegar o telefone, ligar para Oi e assinar um pacote porque custa só R$100, mas tem gente que não tem R$100 por mês para pagar para ter uma internet de boa qualidade em casa. Então a gente acaba se esbarrando um pouco com essa dificuldade. Então, boa parte dos nossos alunos, infelizmente, não vão conseguir acompanhar. Mas, para quem consegue, como o foco aqui é mais falar das tecnologias, as dificuldades de acesso, a gente pode conversar em outros momentos, né? Existem muitas ferramentas que estão disponíveis.
Então, aqui eu listei algumas ferramentas que são mais de armazenamento. Então, a gente tem o iCloud, que ele permite armazenamento gratuito de documentos, porém, ele fica um pouco mais restrito para quem usa dispositivos da Apple, né? Então, para quem usa um iPhone, para quem usa um iPad, ele é mais acessível. A gente tem o Google Docs, que eu acredito que seja o mais utilizado. Ele oferece gratuitamente 1 GB de armazenamento, que é bastante coisa se a gente for armazenar texto, PowerPoint, essas coisas que consomem um pouco mais imagem, né? Imagem e vídeo. E além do armazenamento, a vantagem do Google Docs é que ele tem um pacote de aplicativos que a gente pode trabalhar com documentos todos na nuvem, né? Então, ele tem uma versão do pacote Office que roda virtualmente. E para eu acessar, eu só preciso ter um e-mail Gmail. Então, ele tem o Google Docs, que é uma versão do Word, ele tem planilha, ele tem slides, ele tem uma ferramenta que você consegue construir um site sem digitar nenhuma linha de código, que é o Google Sites. E ele tem o Google Forms, que a gente pode fazer questionário. Então, ele acaba sendo bem adaptável para um ambiente escolar. A gente tem o YouTube, que também posso armazenar gratuitamente, mas aí, nesse caso, vídeos. Então, eu posso gravar vídeos para os meus alunos e disponibilizar no YouTube. Alguns alunos têm ainda o YouTube como integrante do pacote de internet, então não vai consumir dos dados dele. Então, isso é um levantamento interessante que a gente pode fazer com os alunos. E tem o Dropbox, que é um dos mais antigos, que ele tem plano de armazenamento gratuito de até 2 GB. E o plano pago dele pode armazenar 1 tera. Eu estava olhando uma questão de preço, o Google, o pacote deles pago com 1 tera de armazenamento sai a R$14,99 por mês. E aí você consegue armazenar até 1 tera de dados. É bastante informação. Uma outra ferramenta que ficou bem famosa agora nesse período pandêmico, que foi o que foi escolhido pelas instituições privadas, na sua maioria, foi o pacote Office 365. O pacote Office 365, ele é o pacote Office que a gente está acostumado com Word, Excel, PowerPoint, só que ele é uma versão virtual, então eu não preciso instalar esses programas no meu computador. Eu preciso fazer um login e uma senha numa conta da Microsoft. Ele é um pouco mais caro, ele custa por volta de R$200 mensais, R$250 mensais, mas ele também tem o OneDrive, que é uma ferramenta de armazenamento, e ele tem o Microsoft Teams, que é uma ferramenta que originalmente foi criada para reuniões, mas ele tem sido adaptado para o ambiente de ensino, porque as empresas de educação privada no Brasil maciçamente adotaram essa ferramenta como meio de fornecer as aulas remotas. No caso da UER, a opção, primeiro porque a UER já utilizava o Moodle antes, muitos dos cursos não utilizavam esse recurso, e a gente da computação utilizava, mas a gente não utilizava todas as funcionalidades. Na verdade, a gente usava o Moodle como um depósito de arquivos. Então, eu preparava a minha aula usando o PowerPoint e fazia upload no Moodle e mandava mensagem para os alunos. Gente, o material da aula de semana que vem já está disponível no Moodle. Colocava um vídeo, que não era necessariamente meu, colocava um link do YouTube e deixava disponível. Mas a gente não usava o Moodle na totalidade. A gente usava ele para armazenamento de dados. E ele foi a ferramenta que foi escolhida, principalmente por essa familiaridade. E ele tem uma outra vantagem. O Moodle, ele é uma ferramenta totalmente gratuita. Então, ele é um ambiente virtual de aprendizado, ele é um AVA, que ele é uma plataforma completa para
para ensino à distância, e ali eu posso criar a minha sala, tanto para um curso 100% virtual, mas ele também me disponibiliza ferramentas que eu posso me comunicar com os meus alunos ao vivo. Então, por exemplo, essa nossa reunião que a gente está fazendo pelo Meet, o Meet se popularizou bastante, porque praticamente todo mundo tem uma conta no Gmail, então ele é fácil de utilizar, mas o Moodle tem um espaço para a gente fazer transmissão de vídeo ao vivo, que a gente pode agendar com antecedência. A gente não precisa mandar o link para o aluno, porque já fica disponível dentro do ambiente da aula que a gente cria. E a vantagem é que quando eu crio uma sala no Moodle, eu limito o acesso. Então, eu não vou ter um problema, por exemplo, se o link dessa reunião vazar em algum grupo qualquer aí de WhatsApp, por qualquer razão, qualquer pessoa que tiver aquele link vai poder pedir a permissão para acessar. E, às vezes, se for, por exemplo, uma apresentação que é bem pública, que a gente não consegue ter um controle total de quem deveria estar ali dentro, pode acontecer de entrar pessoas que não estavam destinadas para participar daquela ação, né? E no Moodle isso não acontece, porque somente os alunos que estão matriculados naquela turma vão ter acesso a esse material. Além disso, no Moodle, o professor ele pode criar diversas áreas, e aí ele pode distribuir os alunos em grupos. Então, as dinâmicas acabam ficando mais interessantes, porque eu consigo montar o meu espaço virtual de acordo com a necessidade da minha disciplina. Então, a gente sabe que existem inúmeras ferramentas, mas nem todas são aplicáveis para todas as disciplinas. A gente, como professor, tem que ficar procurando as ferramentas e vendo se elas se encaixam dentro daquele modelo que a gente pensou, dentro daquela dinâmica que a gente idealizou para a nossa aula, né? As vantagens do Moodle é que ele é gratuito, então hoje eu uso o Moodle da UER, né? Que está armazenado no servidor da UER. Mas se eu quiser baixar uma cópia do Moodle no meu computador e ter um ambiente de trabalho só para mim e para os meus alunos, independente do espaço da UER, eu posso fazer isso. A dificuldade de eu criar esse espaço é que eu precisaria ter uma noção de computação, principalmente para configurar um servidor de dados que os alunos possam acessar por um link de internet. Ela é uma ferramenta de código aberto, então isso para a gente de computação é muito importante, porque o Moodle é uma ferramenta só, mas como o código dela é aberto, eu consigo acessar o código-fonte e fazer a alteração que eu quiser. Por isso que a gente observa que inúmeras instituições usam o Moodle, mas cada um tem a sua cara, porque ele permite que eu faça essas alterações. Além disso, ele facilita o contato do aluno com o professor. O WhatsApp é uma ferramenta maravilhosa, mas eu tenho certo receio de usar o WhatsApp em alguns momentos. Por exemplo, no começo do ano, eu tentei ter 2 números, o número do Jonas professor e o número do Jonas pessoa. Mas chegou um momento que eram muitas informações, então eu acabei optando por ter um número só. Quando eu pego uma disciplina de MTC, por exemplo, que tem 215, 220 alunos, se eu escolher lidar com os meus alunos pelo WhatsApp, automaticamente eu vou ter 200 pessoas com acesso ao meu número de telefone. Quando eu uso o Moodle, eu consigo ter contato ao vivo ou por mensagem com os meus alunos, sem necessariamente que todos tenham o número do meu telefone. Ele facilita a troca de arquivos, eu consigo fazer avaliações, e como ele é de código aberto, eu consigo criar uma identidade própria para o meu Moodle, então eu consigo modelar ele de acordo com a disciplina que eu estou trabalhando. E além disso, a gente consegue fazer um acompanhamento do aluno. Eu coloquei monitoramento aqui, mas eu acho que não é a palavra mais adequada. Mas no Moodle eu consigo ver coisas, por exemplo, quando os meus alunos estão acessando,
se eles estão acessando, né? E aí, dentro dos acessos dele, a gente consegue lá no NEAD ver se os alunos assistem mais os vídeos, se eles leem mais os textos, se eles leem dentro da plataforma ou se eles fazem download, quantas vezes eles tentam fazer uma atividade, quantas vezes eles clicam num determinado link. Então, a gente consegue fazer esse monitoramento até para a gente entender o nosso aluno. Fica mais fácil de interagir com ele nesse sentido, porque se eu coloquei um conjunto de materiais dentro da minha disciplina e eu observo que os meus alunos estão interagindo mais com um deles, então eu coloco um vídeo e um texto, e eu consigo observar que os meus alunos, a grande maioria, só lê o texto, não assiste o vídeo. Isso quer dizer que meus alunos, eles não gostam muito de vídeo. Então, eu posso partir para uma abordagem um pouco mais textual. E aí, isso faz com que eu consiga personalizar o meu ensino. Então, eu consigo saber como os meus alunos interagem e qual seria a melhor maneira de eu ofertar a minha disciplina para ele. Em sala de aula, muitas das vezes, a gente acaba não tendo essa percepção. É lógico que com a experiência, eu brinco que quando eu entro num laboratório de informática, a postura do aluno sentado num computador e como ele está digitando, eu consigo perceber a familiaridade dele com o computador, se ele é um programador ou se ele é uma pessoa mais de criar os projetos de software, não de fazer o código. Então, a gente começa a criar essas percepções, mas tem muito aluno que é muito recluso, que é muito fechado, então eu não sei se ele está estudando fora do horário de aula, ou se ele está indo para a aula e só ficando sentado ali. Com um ambiente virtual eu consigo fazer isso. Eu consigo olhar, olha, meu aluno, minha aula ao vivo foi de manhã, mas eu vi aqui, foi na segunda-feira de manhã, mas eu acabei de observar que ele acessou na quarta-feira à tarde. Então, pelo menos, mesmo que seja um acesso curto, e eu consigo saber até quanto tempo ele ficou conectado, eu consigo ver que o meu aluno entrou ali fora do horário de aula, nem que seja só para olhar alguma informação breve e já saiu. Então, eu consigo ter uma observação mais próxima. Aí, o Moodle, ele tem muitas funções. Eu coloquei aqui algumas que são as que eu acho mais interessantes, e essas ferramentas que eu coloquei, essas funcionalidades, elas são bem simples de criar. Eu não coloquei nesse espaço como montar, como fazer upload de um arquivo, mas se alguém tiver alguma dúvida ou não conseguir fazer, ou quiser conversar sobre como que faz, a gente marca num horário à parte para conversar sobre isso, ou faz uma outra apresentação só mostrando como usar o Moodle. Mas ele permite que a gente faça upload de arquivos. Aí, nesse caso aqui, somente os professores da disciplina, aqueles que foram cadastrados como professores, podem fazer o upload de arquivos e deixar na página do curso. Então, nesse sentido, ele acaba sendo uma ferramenta de distribuição. O arquivo, ele não permite que o aluno interaja ou faça um comentário. Outras ferramentas, como o Google Sala de Aula, se eu faço um upload de um arquivo, o aluno pode curtir, pode comentar, como se fosse uma rede social. O Moodle, pelo menos na função arquivo, serve apenas para eu fazer upload e deixar aquele arquivo ali para o aluno visualizar ou baixar quando ele sentir necessidade. Mas ele tem também uma funcionalidade livro. Então, eu posso escrever um livro com conteúdo, dividindo em capítulos, subcapítulos, e criar um documento, e eu posso colocar vídeos dentro do meu livro, eu posso colocar imagens, então eu posso incorporar itens multimídia quando eu crio um livro dentro da sala de aula no Moodle. Outras funções interessantes, uma delas é o URL. Então, quando eu uso a ferramenta URL, eu conecto páginas externas dentro da minha disciplina. Então, muitas vezes, em sala de aula, eu não consigo mostrar um site para o meu aluno que está relacionado com aquele conteúdo, ou uma página que é boa para ele pesquisar sobre um determinado assunto.
No Moodle eu consigo fazer isso, então eu faço o upload de um texto, ou escrevo um texto, e junto a esse texto eu vinculo um link. E aí eu consigo fazer com que ele acesse um calendário, algum blog, alguma wiki, e consigo direcionar ele para outros produtores de conteúdo. Isso facilita porque muitas vezes o nosso aluno ele ainda não tem maturidade para fazer pesquisa por conta própria. Isso principalmente os que estão entrando na faculdade ainda. Muitas das vezes a gente percebe que o nosso aluno ele foi treinado no ensino médio para passar no vestibular e ele saiu meio quadradinho de lá. Então, parece que se você pede para ele pesquisar alguma coisa, ele precisa ser redefinido para aprender a procurar de maneira autônoma, né? Então, se eu começo a ofertar outros materiais, ele já vai começando a identificar outras fontes confiáveis de dados. Mas se eu quiser interagir com o meu aluno, eu posso criar um fórum de discussão. Então, se eu fizer um debate na minha sala de aula, alguns alunos não vão se sentir à vontade para falar em voz alta, por medo de errar ou por vergonha, e acabam não participando. Quando eu faço um fórum na ferramenta online, é lógico que ele não oferece para mim aquela possibilidade de replicar um comentário ao vivo enquanto aquela pessoa está falando alguma coisa, mas ele permite uma interação maior. Então, eu posso fazer com que um aluno escreva alguma mensagem, e aí eu, como professor, vou lá e faço um comentário, e aquilo ali vira uma conversa, como se fosse uma rede social, nos comentários de um post. Além disso, ele tem a função tarefa. Então, essa função tarefa é uma coisa que eu já costumava usar, porque é muito simples. Eu crio uma atividade, eu falo para o meu aluno o que ele tem que fazer, e ali naquele espaço já fica registrado qual que é o prazo de entrega. Então, se o meu aluno quiser entregar depois, ele não consegue, a não ser que eu permita. Eu posso deixar disponível por um período de tempo e posso fazer a correção ali. Então, eu vou lá e comento o trabalho daquele aluno e ele já recebe automaticamente um retorno meu. Então, muitas das vezes, quando a gente faz um trabalho, a gente pede para o aluno escrever um texto, escrever uma resenha, alguma coisa do tipo, a gente recolhe, lê, e se for, por exemplo, final de semestre, pode acontecer da gente não ter tempo de sentar com aquele aluno e dar um retorno daquele trabalho dele, né? Quando eu crio uma tarefa no Moodle, enquanto eu estou corrigindo, eu vou fazendo as anotações, e depois que eu clico em enviar, o aluno recebe aquele meu retorno. E ele já visualiza a nota dele, então ele já sabe se ele teve um desempenho bom ou ruim. Ele não precisa ficar esperando eu entregar as notas no final do bimestre. E ainda tem a possibilidade do questionário. O questionário, ele é uma coisinha um pouco mais difícil da gente criar da primeira vez que a gente cria, porque ele usa um outro recurso do Moodle, que é o banco de dados. Mas qual que é a vantagem disso? Quando eu uso a ferramenta questionário, eu preciso que as minhas questões estejam cadastradas num outro espaço, que seria um banco de questões. Então, eu vou criando um banco com várias questões. Imaginem se a cada semestre eu vou inserindo 5, 10 questões nesse banco. Então, eu posso reaproveitar. E, além disso, ele tem uma outra vantagem. Como a gente está no momento virtual, é lógico que a gente não pode ficar naquela paranoia, será que meu aluno está colando, será que não? Porque o espaço foi criado para ele fazer consultas. Então, eu tenho que adaptar o meu tipo de questionário ou o meu tipo de tarefa para ser uma atividade que o aluno vai fazer e para fazer ele precisa consultar em algum lugar. Mas nesse questionário, eu posso criar provas que são aleatórias, sem necessariamente eu imprimir 20 provas diferentes. Então, eu cadastro 50, 60 questões, e eu coloco lá que eu quero fazer um questionário com 10 questões, cada aluno vai abrir e vai ter um conjunto de perguntas diferentes. E eu posso atribuir níveis de dificuldade para as minhas questões, então eu vou ter certeza que, embora sejam provas diferentes, todas vão ter o mesmo nível de dificuldade.
porque eu já atribuí isso para aquela questão. Além disso, ele permite questões de vários tipos, mas se forem questões de múltipla escolha, quando eu cadastro, eu já informo qual das respostas, qual das alternativas é a correta. Então, eu acabo economizando tempo de correção, porque as questões do meu questionário que forem de múltipla escolha, quando eu faço o download, ou quando eu abro a prova do aluno no meu ambiente Moodle, ele já fornece para mim quais foram as questões de múltipla escolha o meu aluno acertou ou errou. Então, isso para mim é uma função que mesmo quando a gente voltar para o nosso modelo normal de ensino, eu vou continuar fazendo para os meus alunos formulários e questionários no Moodle, até para essa facilidade. Dependendo da disciplina, a gente tem muitos alunos e acaba sendo muito pouco tempo para a gente corrigir e dar um retorno para o aluno dentro de um tempo adequado, né? Então, se a gente tiver uma ferramenta que forneça essa questão para a gente, fica bem mais fácil. Além disso, ele tem a opção de chat. Aí o chat já é uma comunicação em tempo real. Então, ele funciona aparentemente como um WhatsApp, mas se eu tiver online, eu vou visualizar a pergunta do aluno ou o questionamento dele naquele exato momento. Então, eu posso fazer, por exemplo, no fórum, não é síncrono. O fórum eu consigo fazer um debate, mas não necessariamente todo mundo está online naquele momento. Já no chat, os participantes vão estar todos online. Então, é um recurso bem bacana também. E eu tenho uma ferramenta lá chamada Escolha, que eu consigo fazer perguntas durante a minha apresentação, e aí os alunos vão dizer qual é a resposta que eles estão dando, e aí eu consigo visualizar quantos dos meus alunos marcaram a opção A ou a opção B, e baseado nisso já fazer um retorno ao vivo mesmo para o meu aluno. Então, ele marcou quais são as opções dele, e aí eu consigo fazer comentários em cima disso. Então, eu poderia colocar um exercício múltipla escolha durante a minha aula ao vivo, dar um tempo para os alunos pensarem numa resposta, e lá no ambiente deles do Moodle, eles indicam qual é a resposta deles, e eu recebo um relatório em tempo real, dizendo quais foram as alternativas mais marcadas, e se a maioria dos alunos acertou, se a maioria errou. Então, eu consigo colocar interatividade dentro da minha aula, né? E, além dessas ferramentas do Moodle, como lá eu tenho a opção de URL, que eu mencionei aqui, eu acrescentar o uso de outras ferramentas externas. Então, por exemplo, eu tenho aqui o Mentimeter, a versão gratuita dele, ele permite que eu faça uma apresentação de slides com no máximo 3 slides. São poucos, mas se eu usar apenas para alguns momentos, atende bem. Então, por exemplo, eu posso fazer uma nuvem de palavras usando o Mentimeter. Eu passo um link para eles e peço para os meus alunos digitarem as 3 palavras que eles acham que são mais parecidas com aquele tema que a gente está discutindo. E aí, quando todos os alunos terminam de responder, ele monta uma nuvem de palavras com os termos que foram mais citados. No Mentimeter, eu também consigo fazer uma opção de enquete. Então, eu coloco uma pergunta com múltipla escolha, e aí, à medida que os alunos vão respondendo, eu vou visualizando na minha tela um relatório de quantos marcaram alternativa A, quantos marcaram alternativa B, que é bem semelhante ao Kahoot. Aí o Kahoot já é um aplicativo que eu posso usar em sala de aula, na aula presencial mesmo. Então, eu posso incorporar o meu celular dentro da minha aula. Já que os meus alunos vão ficar olhando o tempo todo para o celular, que eles estejam olhando para o conteúdo que eu estou falando lá na frente. Então, eu faço uma pergunta e passo uma chave de um código para o meu aluno. Com esse código, ele consegue ver as perguntas que eu estou fazendo. E aí, os alunos vão respondendo e eu vou visualizando no meu celular, ao vivo, quais são as respostas que eles estão marcando. E muitas outras, né? Aqui eu tenho o GoConk, que é para fazer mapas mentais.
eu tenho o Padlet, que dá para a gente fazer um mural de ideias, e eu tenho aqui o Plickers. O Plickers, ele é para a gente fazer aqueles cards que servem para memorização. Então, dá para fazer, por exemplo, um jogo da memória, ou o aluno vai fazendo cartas com palavras que são as palavras-chave do conteúdo que foi ministrado na aula de hoje. E aí, quando ele for tentar fazer uma revisão daquela aula, mas ele não quiser assistir o vídeo de novo, porque tem 1h30 e ele não tem tempo para rever tudo, ele pode ir lá nos cartões que vão estar armazenados dentro do Plickers, e aí ele consegue ver os cartões com as palavras-chave. E aí, nesse caso, cada uma dessas ferramentas tem que ser adaptado para a realidade da disciplina, mas se eu usar mais de uma dentro da mesma disciplina, o aluno vai ter a opção de escolher aquilo que for melhor para ele. Então, para algumas disciplinas, eu consigo visualizar o conteúdo todo usando um mapa mental. Então, eu posso fazer um mapa mental usando o GoConquer aqui. Ele é gratuito, ele tem uma versão gratuita que é um pouco mais limitado, mas atende bem a demanda. E esse mapa mental eu consigo construir de maneira colaborativa ao vivo. Então, cada aluno vai inserindo os termos que quiser dentro desse mapa mental. Ou então, cada um vai construir o seu de maneira que fique mais fácil para aquela mesma pessoa relembrar. Então, existem muitas ferramentas que estão disponíveis. Eu coloquei aqui essas que são as que eu mais gosto de usar, mas existem muitas outras, muitas, inclusive, que eu nunca vi. Então, esse momento como esse que a gente está tendo, de vários professores juntos, eu gosto para a gente compartilhar. Às vezes, alguém conhece alguma ferramenta que eu nunca usei, mas que possa ser interessante para uma aula minha, mesmo que a aula de um professor seja de biologia e a minha seja de programação de computadores. Então, só concluindo essa linha de pensamento, aqui já é mais uma visão minha de tudo que eu tenho vivenciado, do que eu já tinha visto com EAD antes de eu trabalhar na UER, e agora dessa visão que eu estou tendo com o Moodle e com esse contato mais próximo com todos os cursos que estão usando o CAD, é que a gente está passando por um momento de transição que muda, inclusive, o perfil do aluno. Então, a gente fala muito sobre isso, que o nosso aluno, ele está se transformando no protagonista da sala de aula, né? Então, é ele que tem que assumir a responsabilidade e o compromisso de aprender mais por conta própria. Isso não quer dizer que a gente não vai continuar atuando como professor, mostrando os melhores caminhos, ou aquilo que a gente acredita que seja o melhor caminho, mas o aluno, cada vez mais, ele tem que se atentar que com a internet, ele tem um poder dentro da mão dele. Então, se ele quiser, de fato, conhecer coisas novas, ele não precisa ficar limitado àquilo que o professor fornece em sala de aula. Então, o professor fornece instrumentos, mas não está escrito em lugar nenhum que ele precisa ficar restrito àquilo. O problema é que, além da parte de muitos dos nossos alunos não têm acesso à internet, a gente ainda tem aquele lado que muitas das pessoas ainda não têm muito conhecimento de como usar recursos na informática. Eu já tive alunos, e olha que eu estou falando de ensino superior, para a área de exatas, que teoricamente são pessoas que têm mais contato com ferramentas tecnológicas, né? De uma aluna virar para mim e falar: professora, a única coisa que eu sei usar no meu celular e no meu computador é o Facebook e o Instagram. Ou seja, ela tinha acesso ao recurso, ela tinha acesso à internet, mas ela só usava para diversão. Quando eu falava de alguma ferramenta para estudar alguma coisa, ela não conhecia. Então, a gente ainda passa muito por esse problema. Agora é o momento da gente aprender junto com o nosso aluno. Então, eu
não conheço muito de informática, ou eu não conheço muitos recursos, mas o meu aluno também não. Então, é aquele momento que a gente vai adaptando a nossa aula e vai convidando o aluno até para ele poder dizer para mim, professor, isso aqui é mais legal do que isso. Então, a gente fazer uma coisa mais colaborativa, né? Nesse sentido, até o nosso aluno se ver como dono da disciplina em parceria com o professor. Mas a gente também está caminhando para um momento que a gente discute muito a questão, o meu curso é presencial, o meu curso é à distância. E a gente vai chegar num ponto que não vão existir mais cursos presenciais ou cursos à distância, vão ser cursos de graduação, vão ser cursos de nível técnico, e eles vão ter as suas parcelas presenciais e as suas parcelas à distância. A gente já tem hoje permitido por lei que um curso presencial pode ter até 40% do conteúdo ministrado à distância. E os cursos à distância têm a possibilidade de ter até 20% do conteúdo ministrado presencialmente. E ele continua sendo um curso à distância. Até para atender legislação, principalmente dos cursos da saúde, né? Um outro curso que é bem crítico com relação a isso é o curso de serviço social. Então, não são todas as atividades desse curso que eu posso fazer à distância. Para um curso de saúde, eu não posso ensinar um aluno a aplicar uma injeção ou a medir uma pressão assistindo um vídeo no YouTube. Imagina, apesar da gente aprender muitas coisas no YouTube, esses dias eu queria fazer uma receita que eu já tinha visto minha mãe fazendo, e aí eu fui lá e digitei o nome da receita no YouTube, a moça foi falando passo a passo e eu fui seguindo. Não ficou igual da minha mãe, mas eu consegui fazer. Mas imagina eu virar para o meu aluno e aí eu vou fazer uma aula prática de enfermagem, onde ele vai fazer a testagem preliminar ali de um paciente, e eu falo para eles, não, assiste esse vídeo aqui do YouTube. Então, para esses momentos, o ensino à distância nunca vai chegar. Mas isso não quer dizer que eu não possa ofertar partes do meu curso, mesmo que seja um curso de saúde ou um curso de engenharia à distância. Então, a gente está caminhando para uma modalidade híbrida. E quem tiver preparado para chegar nesse ponto, vai ter sucesso mais rápido, porque a gente vai chegar primeiro, né? Então, nesses cursos híbridos, a gente vai continuar tendo o nosso espaço como professor em sala de aula, com o apoio dos nossos monitores e tal, como a gente está acostumado, mas cada vez mais a gente vai ter o recurso tecnológico de hardware e software dentro de sala de aula. Além do nosso momento presencial com o aluno, esse ambiente virtual, que no caso da UER é o Moodle, ele vai ser uma extensão da minha sala de aula. Então, se eu tenho um conteúdo que precisa ser trabalhado e eu tenho uma aula de 4 horas, eu não vou ficar restrito àquelas 4 horas que eu estou dentro de sala com meu aluno. Eu posso fazer um projeto, fazer um trabalho que eu vou fazer um acompanhamento de parte daquela carga horária virtualmente. Então, eu trabalho a base com o meu aluno ali dentro de sala de aula, presencialmente, e depois que ele já tiver um nível adequado para poder andar com as próprias pernas, ele vai para o ambiente virtual e vai fazendo outras atividades. Além disso, eu vou conseguir, dentro do mesmo ambiente, planejar aulas que sejam virtuais ou presenciais, sem considerar a limitação de cada uma. Então, a gente está indo para um momento que a gente vai poder ter dentro do mesmo curso o melhor do ensino presencial com o melhor do ensino virtual. Então, eu não vou ter mais aquela limitação só das 4 paredes da minha sala de aula. E é isso que eu vejo que é um caminho que a gente já vinha fazendo. A pandemia, ela só acelerou um pouco esse processo, mas a gente vai passar definitivamente para aquele momento que o professor vai ser um mediador do conhecimento, então ele vai ser a ferramenta que vai mostrar para o aluno os caminhos que ele pode percorrer, mas além disso, a gente vai ter cada vez mais dentro de sala de aula
inteligência artificial, porque a gente vai conseguir fazer análises dos meus alunos, a máquina fazer esse tipo de análise para mim. Eu, particularmente, trabalho com inteligência artificial desde do mestrado, e agora, no meu doutorado, eu estou trabalhando com inteligência artificial para ambientes virtuais. Então, a minha tese, ela gira em torno de... O Moodle, ele se adapta para o aluno. Então, o mesmo curso, quando eu fizer login como Jonas, eu vou ter acesso àquele conteúdo de uma maneira. Porque a própria máquina vai tentar entender como o Jonas aprende melhor e vai mostrar para mim, com mais destaque, os recursos que eu utilizo mais. Uma outra pessoa, quando acessar aquela mesma disciplina, naquele mesmo ambiente virtual, vai receber o conteúdo de uma maneira diferente, porque aquele aluno aprende melhor usando algum outro conjunto de recursos. Então, se eu incorporo a inteligência artificial dentro do meu ambiente virtual, eu vou conseguir que a minha máquina diga para mim, antes do meu semestre acabar, só com as interações daquele aluno nas primeiras semanas, ou nos primeiros dias de aula, qual é a probabilidade daquele aluno reprovar no final. Então, a inteligência artificial consegue fazer uma projeção se meu aluno, porventura, vai ser reprovado, ou se ele vai ter sucesso ou não, ou se ele vai concluir o curso ou não. Então, eu vou conseguir identificar quando o aluno fez o vestibular na UER e forneceu os dados dele, à medida que eu vou alimentando, ele chegou lá no registro acadêmico e entregou todos os documentos. A gente pega esses documentos, coloca dentro da base de dados, eu já consigo fazer uma projeção, antes daquele aluno entrar em sala de aula, de quais são as atividades que eu devo proporcionar para ele, que vão fazer com que ele tenha a menor probabilidade possível de desistir do curso. Então, a inteligência artificial vai entrar com tudo dentro de sala de aula, independente da área do conhecimento. E, além disso, coisas que a gente já está utilizando bastante, mas que vão se tornar mais frequentes, é a questão da videoconferência. Então, eu já tive uma situação, e eu fiz um teste, e deu certo, antes da pandemia, uma aluna minha da pós-graduação, ela precisava viajar a trabalho. E não tinha como ela assistir aquela aula, e como a pós-graduação, os módulos são muito curtos, se você perde uma aula ou duas, automaticamente você está reprovado por falta. Então, eu coloquei um tripé dentro da minha sala de aula, e transmiti coloquei meu celular nesse tripé, e ela foi assistindo a minha aula pelo Facebook. Então, isso são ferramentas que vão se tornar mais frequentes, e eu posso utilizar, por exemplo, quando eu tiver uma aluna em regime especial, porque ela está de licença maternidade, e aquela aluna não quer abandonar os estudos. Então, se ela tiver a possibilidade de assistir minha aula de casa, por que não? Então, a tendência maior é a gente virtualizar o ensino superior, e aqui, nesse caso, pelo menos na minha concepção, o nosso maior desafio é recriar, dentro desse espaço virtual, todas as possibilidades que o contato físico e presencial possibilita. Ao mesmo tempo, manter a riqueza que somente o virtual consegue proporcionar para a gente. Então, agora o nosso desafio daqui para frente, mesmo quando a gente voltar para a nossa normalidade, ou para aquilo que a gente acreditava que era a nossa normalidade, né, a gente incorporar para sempre os melhores recursos, tudo que a gente aprendeu nesse momento de distanciamento social, que foi bom, dentro do nosso ambiente presencial de ensino. Então, a partir de agora, a gente espera que os nossos cursos eles vão ser cada vez mais flexíveis, né? E, além disso, eu vou conseguir personalizar mais a minha aula. Então, eu vou conseguir fazer com que o meu aluno consiga visualizar
o meu espaço, o meu conteúdo de maneira diferente, né? E, além disso, eu vou poder fazer uma atualização constante. Então, se eu disser alguma coisa numa aula e depois de um tempo aquele trecho específico mudar, eu consigo atualizar aquela parte. Além disso, eu consigo conectar várias salas de aula. Então, se a gente pensar, por exemplo, que eu quero fazer um curso interdisciplinar, é muito difícil da gente conciliar os horários de vários professores e de várias turmas. Quando eu crio um ambiente virtual, eu não preciso dispor de um espaço físico grande para fazer isso. Então, também aumentam as minhas possibilidades. Então, esse aqui é o e-mail do NEAD, que vocês podem escrever para mim quando quiserem. Eu espero ter atendido o que vocês esperavam desse nosso encontro. Eu estou aberto para perguntas e, se vocês quiserem, a gente pode conversar em outro momento mostrando como usar essas ferramentas que eu mencionei aqui. Muito bom, professor Jonas. Quero agradecer mais uma vez. Estava lendo aqui o chat, né? Estão lhe dando os parabéns. Outras pessoas colocaram aqui muita informação, realmente, assim, né? Muita informação. Como você bem colocou, né? É um mundo muito novo também, né? Tem uma parte do seu slide que você colocou aqui, que os alunos, eles não possuem habilidades, né? Com a informática, com a internet, né? E eu acho que não só os alunos, né? Eu, como professora, me coloco nessa situação. Então, assim, é muito novo para os nossos acadêmicos, mas para nós também, professores. Eu, por exemplo, na minha formação, sou licenciada em Ciências Biológicas, eu não tive a oportunidade de trabalhar com essas ferramentas, de conhecer. Eu não tenho uma qualificação específica com essas ferramentas, né? E, assim, particularmente, eu também não uso o Moodle da UE, mas, assim, eu fiquei muito encantada, assim, de saber que tem tantas opções bacanas, assim, que a gente pode utilizar até de forma segura, né? E outra informação que eu achei muito legal também, saber que é gratuito, né? Diferentemente de outras opções que são pagas e que talvez futuramente a gente não vai poder utilizar. Agora sim, devido a essa questão da pandemia, né, dessa realidade. Aí, Jonas, eu tenho uma pergunta, assim, hoje a UE já fizeram algum contato com você em relação a oferecer alguma capacitação, tipo na semana de formação de professores, que a gente sempre tem a nossa semana de formação. Hoje já teve, se você já tem alguma perspectiva, já recebeu algum convite nesse sentido. E a outra pergunta, assim, você me falou que vocês conseguem, através do Moodle, né, verificar se os alunos eles acessam mais os textos, se eles assistem mais os vídeos, se eles estão interagindo mais no fórum, pelo menos foi isso que eu entendi da sua fala. Vocês têm dados desse uso do Moodle pelos professores da UE? Ele é utilizado em grande maioria ou ainda é uma minoria que utiliza? Bom, sobre a formação, eu já conversei com a professora Karine semana retrasada, e a gente já combinou que na semana de formação vai ter um momento de mostrar como utilizam as ferramentas do Moodle. Então, a gente já estava até montando um esquema, eu estou aproveitando que eu ainda tenho uma estagiária lá comigo, então ela me ajuda muito nesse sentido, ela pesquisa muitas ferramentas novas, e como ela é aluna de ciência da computação, quando ela descobre alguma coisa nova que a gente vê que é bacana, ela já começa a trabalhar para incorporar aquilo ali dentro do Moodle da UER. Então, a gente vai fazer, assim que a gente voltar das férias, está previsto para a primeira ou segunda semana de fevereiro, parece que as aulas começam depois do carnaval, né? E aí, a gente vai fazer na primeira ou segunda semana de fevereiro, esse momento com todo o corpo docente. A gente só não definiu ainda se a gente vai poder fazer virtual ou se vai poder ser presencial lá no auditório. E aí, com relação a acesso, a gente ainda não parou para fazer uma análise completa.
o que eu percebi é que são poucos os professores que pedem a criação das turmas, mas eu acredito que é mais uma questão de não conhecer o Moodle na totalidade. Então, a maioria dos professores estão optando pelo Meeting, até pela facilidade de uso e porque os alunos já têm todos um e-mail Gmail, né? Então, facilita. Mas eu acredito que é uma questão mais de quando todo mundo começar a conhecer tudo que o Moodle oferece, esse acesso vai acabar aumentando. Eu acho que cai muito bem na semana de formação, né? Trabalhar com nós professores sobre essa ferramenta, já que, assim, a gente não tem perspectiva da mudança desse cenário, né? A gente não sabe efetivamente quando a gente irá voltar. E aí tem um ponto que você colocou também na sua apresentação sobre a questão da modalidade híbrida, né, que parece ser cada vez mais a nossa realidade, né? Eu, por exemplo, fui fazer a rematrícula do meu filho e já foi passado para mim essa possibilidade, né, de trabalhar já a partir de 2021 com esse modelo híbrido de ensino. Então, quando você falou, me lembrei da conversa que eu tive na escola do meu filho. Então, essa é uma realidade, talvez aqui, mais presente ainda né, para frente, né, dos tempos aí para frente, aí, atuais. Aqui no chat, a Eleci está dizendo, seria muito bom ter uma disciplina geral na UE, que tivesse como foco o ensino do uso dessas ferramentas, especialmente para as licenciaturas, concordo. Sobre aquela ferramenta que você estava mostrando, formação dos mapas, né, eu lembrei muito dos nossos mestrandos, né, Régia, do ensino de ciência, trabalha muito com a questão dos mapas, eu mesma não sabia, eu anotei aqui. Então, assim, tem muita coisa que esse universo, né, digital poderia estar nos auxiliando, mas falta conhecimento da nossa parte. Concordo, assim. Poderia ter. A gente ainda é um universo que a gente está, é como se a gente estivesse pisando na Lua agora, né? E a gente precisa explorar toda aquela imensidão de coisas que a gente tem. E ainda as ferramentas que a gente já conhece, elas estão sendo muito atualizadas agora, né? Eu tenho usado, eu trabalho aqui na Estácio também, né? E aqui a gente está usando as ferramentas da Microsoft. E aí elas têm essa limitação, elas são lindas. Eu fico olhando, o Moodle ele é mais simplesinho, mas ele tem essa facilidade porque ele é personalizável. A ferramenta da Microsoft não é. A ferramenta da Microsoft, eu consumo ela pronta, né? Então, é do jeito que a Microsoft me entrega aquela ferramenta, eu tenho que usar. Além de ter a dificuldade que, enquanto eu estou trabalhando aqui, a empresa paga a minha licença dos produtos da Microsoft. A partir do momento que eu não fizer mais parte do corpo docente, eu perco totalmente o acesso. Inclusive, se eu deixar meus arquivos salvos na nuvem da Microsoft, como eu uso uma conta institucional, quando eu não tiver mais acesso a essa conta, eu perco os meus dados. No Moodle, como o servidor fica na UE, se perder um arquivo e quiser recuperar e o Moodle ficou fora do ar, eu consigo ir no computador que está lá na DTI e os arquivos vão estar todos lá. Nossa. Então, tem essa facilidade. Acaba sendo até mais seguro para a gente. Realmente. A professora Régia gostaria de fazer uma pergunta. Na verdade, mais uma colocação, Sandra, parabenizar, né, o professor Jonas pela brilhante palestra, foi muito aprendizado realmente, mas é só para falar, Sandra, você perguntou sobre o curso de formação, só para dizer que a gente já teve um curso de formação na UE, tá? Foi com o professor Wender e o professor Paneiro, da Federal, que deu a outra palestra, né? Eles fizeram um curso, foi para o pessoal que tinha interesse no Ciência 10, né? Que é aquela modalidade de especialização, né? À distância que foi mandado pelo MEC, né? Mas o problema é que naquela época a gente não sabia, né, de tudo que iria acontecer no ano seguinte, né? Todo esse cenário, né? Eu acredito que se todo mundo soubesse, todos os professores da UE teriam feito. Mas aí foi uma minoria realmente, né? Hoje eu utilizo
o Moodle, mas eu confesso que eu utilizo mais, eu de uma maneira muito tímida ainda, né, tem uma infinidade de ferramentas que eu não consigo utilizar ainda, né, eu acho que agora com as explicações do Jonas vai ficar melhor, né, para me utilizar, eu utilizo muito o fórum, coloco as aulas, posto vídeos, mas ainda tem algumas coisas que eu não aprendi a mexer ainda, porque durante o curso também foi ocorrido, teve uma parte de distância, e com os nossos afazeres na universidade, tem coisas que a gente não consegue se dedicar como deveria. Eu acho que a ideia da Sandra de ser durante durante a semana de formação, né, já que a gente tem que ter essa capacitação, e aí a gente teria como colocar isso à distância, como se dedicar mais. Também teve, Sandra, durante a última semana de formação do ano passado, também teve para a criação de salas virtuais, o Wender que deu, né, e a gente conseguiu até fazer o que o professor Jonas falou, fazer um pouquinho de ensino híbrido, né, mas, assim, durante o período que eu tentei, eu não vi que dava muito certo para os alunos. Naquela época, não. Hoje eu acho que já vai dar certo, porque naquela época, quando eu tentei escrever os meus alunos, a gente não conseguiu, porque nem todos tinham e-mail cadastrado, e aí tinha que mandar para o DTI. Já hoje, com esse cenário de que todo mundo tem seu e-mail cadastrado no DTI, então fica bem mais fácil da gente fazer esse ensino híbrido. Eu acredito que tá certo que teve a pandemia, tem as coisas, né, péssimas para a nossa vida, mas que a gente tem que tirar algum aprendizado disso e será nesse sentido mesmo. Acho que o ensino nunca mais vai voltar a ser como era antes, e a gente tem aqui, né, tirar algo proveitoso disso. Para a gente no NEAD fica até mais fácil agora para criar as turmas, porque a gente tem todos os alunos da UER e todos os professores já pré-cadastrados. Então, agora, para a gente criar as turmas, fica muito mais fácil. A nossa dificuldade é quando entrar um aluno novo, que aí ele ainda não vai ter esse registro. O que a gente precisa fazer hoje, que eu estava até conversando com a Patrícia, é aumentar mais a proximidade do registro acadêmico com o NEAD, da maneira que o aluno, a gente pensar no mecanismo, eu não sei se isso é possível ainda, do sistema do registro ficar vinculado ao servidor do NEAD, para quando o aluno fizer a matrícula, automaticamente os dados dele já serem importados para o Moodle. Acredito que se essa aproximação acontecer, vai ficar cada vez mais fácil, né, o trabalho. Eu lembro realmente, Régia, mas eu me lembro realmente que era ligado ao Ciência 10. E aí, bem como você colocou, a gente com tantos afazeres, né, jamais imaginávamos que essa hoje ia ser a nossa realidade. Mas, assim, eu acho que fica bacana na semana de formação, da gente socializar mais essa ferramenta e tirar as dúvidas, deixar mais próximo de nós professores. Sim. A Nilza quer fazer uma pergunta também. Olá, parabéns pela palestra, foi muito produtivo. Eu estou utilizando bastante o Moodle, gostei bastante. Tem algumas ferramentas que você falou que eu já utilizo, outras ainda não, que eu preciso aprender. Mas tentei utilizar a sala virtual, mas os alunos falaram que consomem mais dados do que no Google Meet. E aí eu queria saber realmente se isso procede, porque aí eu acabei optando pelo Meet, justamente pela essa fala dos alunos, né, e eu queria saber se isso procede. Sim, em parte. Porque o que acontece? Essas ferramentas do Google, eles têm um mecanismo que eles adaptam a qualidade da imagem para a realidade de internet do aluno. É um processo mais ou menos que a Netflix faz e o YouTube também faz. Então, a Netflix, quando eu vou assistir um filme, se a minha internet, se a banda diminui, ela diminui a qualidade da imagem para eu não perder a conexão. Outras ferramentas de streaming, isso não acontece. Esses dias eu fui assistir no Globoplay, porque eu queria assistir Tieta, e lá é tudo ou nada. Se a internet ficar ruim,
eu não consigo assistir porque a qualidade da imagem sempre vai estar mais alta. No Moodle, a gente ainda não conseguiu fazer essa adaptação e acaba que ele usa um pouco mais de recurso de dados mesmo. Não chega a ser uma diferença absurda, mas quando a gente soma várias aulas, vários momentos, no somatório do semestre todo acaba dando uma diferença. Entendi. Obrigada. Professora Regina, tá? Parabéns, professor Jonas, pelas informações, excelente. Professor Josias, demais colegas, mais alguma pergunta, alguma dúvida? Professora Sandra, eu quero deixar uma opção para nós. Professor Jonas, gostaria de saber se você, independente de ter uma semana de formação o ano que vem ou não, nós estamos dependentes da internet praticamente aqui no Residência Pedagógica, e eu já pedi a sua ajuda, o grupo já se reuniu, nós mandamos para você lá a proposta, você se prontificou a criar para a gente uma sala para o RP, né? E nós estamos, a professora Nilza já criou aí um banco de dados dos alunos para nós podermos passar tudo para você. Aí, a minha expectativa é outra agora, depois da sua fala, né? Eu fico aqui, parece que eu estou engolindo uma alimentação das melhores que existe, a hora que você estava falando aí, né? Tudo assim, calha direitinho para o nosso projeto. Você devia fazer parte do nosso projeto. Então, quero fazer um convite especial, em nome do RP, né? Eu não sei se as minhas colegas aí, eu não sou sozinho, né? Eu sou o coordenador institucional, mas eu dependo dos subprojetos que são cada coordenadora que está aí. Eu quero abrir uma parte no nosso projeto aqui, para que você possa participar, se der para você participar como o meu ajudante, né, ajudante dos nossos colaboradores aqui, porque nós precisamos muito, Jonas. Nós estamos numa época, independente de pandemia, nossos professores universitários e meus professores nossos de educação básica, agora nós estamos, vendo assim, patinando no gelo. E tem gente que não sabe patinar, aí vai cair mesmo, vai sofrer, é um tombo gelado muito forte, né? Então, nós estamos precisando da sua ajuda. Eu não sei se você tem essa disponibilidade, você já pediu, eu já pedi e você se dispôs, né? Uhum. Nós já estamos acertando aí a nossa sala com você. Mas nós precisaríamos que você desse essa formação para a gente. Porque nós precisamos urgente. Se nós esperarmos até fevereiro do ano que vem, quando vai ser a semana de formação da UER, nós vamos ficar a desejar mais ainda. Nós poderíamos oferecer muito mais para os nossos alunos residentes, para os nossos professores preceptores, eles usarem também na educação básica. Jonas, nós estamos perdidos, em outras palavras, porque nós teríamos que estar lá na escola. Esse projeto ele foi idealizado pela CAPES, não para ser virtual. Nunca nós pensamos que fôssemos trabalhar assim. Já era para ter começado em abril, eu sempre falo nas nossas reuniões aqui, mas nós não sabemos, e as nossas escolas ainda mais, dia 10 de dezembro, elas vão parar. Não se sabe como vai trabalhar a educação básica. E esse projeto é com as escolas de educação básica, são com as escolas. E nós temos os professores preceptores, nossos residentes que vão atuar lá. Então, nós temos que bolar uma outra coisa, Jonas, para que nós possamos preencher essa lacuna. Por exemplo, se nós não pudermos estar lá, o que nós podemos fazer? Então, nós precisamos da sua cabeça. E eu não consigo ter a sua cabeça na minha, porque a sua cabeça é muito mais bonita aí, apesar de você usar óculos, mas o restante é tudo diferente, né? Então, eu precisava desse suporte seu. Então, eu gostaria de convidar você uma hora, se for possível, para você participar de uma reunião com a gente. Nós temos as nossas reuniões, todas elas já pré-agendadas, mas nós poderíamos depois conversar com nossos professores para verificarmos, está acabando a bateria aqui, para nós verificarmos com você uma reunião nossa, ou um dia disponível seu, que nós possamos, assim, organizar também a gente, para você passar essas informações, para nós levarmos para os nossos professores preceptores e os nossos residentes, e depois nós unimos com você, ver que horário eles podem, para você transmitir esse conhecimento, que não seja
tão rebuscada assim, mas o que nós já podemos utilizar lá no ambiente da UER. É um projeto da UER, mas queremos que esse projeto fique lá na UER. É um projeto para que as pessoas possam ver, depois nós podemos, e nós queremos, à medida em que nós vamos fazendo, se for tudo virtual igual a gente quer, daqui a pouquinho já pode fazer um e-book, rapidinho, lá para o finalzinho de abril, a gente já começar a fazer esse e-book, então nós precisamos de uma participação sua, e nós gostaríamos de convidá-lo, eu, em nome do projeto Residência Pedagógica, e eu vi que todas as professoras riram, né? A professora Sandra, a professora Nilza, a professora Régia, a professora Eleci, né? A professora Gisela, não estou vendo ela aí, mas todas elas riram, entendeu? Então, quando ria, porque consente, né? E fala, não, tá certo, Josias, você tá certo, né? E eu, assim, na minha cabeça, por isso que eu tô careca, eu fico pensando coisa que a hora que eu estava falando aí, eu estava bolando ideias aqui, né? Eu não tenho como fazer, que eu não tenho a sua formação, e nem consigo mais, na minha idade, ter a sua formação, mas nós podemos juntar a sua formação, que é excelente nessa área, para que nós possamos desenvolver esse projeto, e talvez até ajudar mais os outros colegas meus, que nós temos o grupo todos os professores que são coordenadores secionais, a CAPES tem um grupo, né? Então a gente é daquele grupo, e eu vejo assim como que eles também estão com muita dificuldade. Nós podemos ajudar esses nossos amigos e as outras universidades, colocar, aí nós criamos, a professora Nilza criou hoje um grupo do canal do YouTube, né? Então, a gente vai juntando as nossas ideias, a gente precisa jogar tudo isso para funcionar, né? Então, eu gostaria de fazer essa proposta para você, em nome do nosso projeto, em nome dos nossos professores, nossos preceptores, os nossos residentes que estão aqui, e depois, se você puder, todas as nossas reuniões geralmente são de terça-feira, né? E aí, se você puder, à tarde, nós já temos uma reunião para o dia 8, nós poderíamos voltar toda essa reunião para essa nossa fala com você hoje, e já partimos daí uma formação para os nossos professores, os nossos residentes, né, junto com todos que puderem, tiverem disponível. Pode até ser que a gente não consiga 100%, mas nós temos 96 alunos que são bolsistas, nós temos 12 professores residentes, preceptores, que são das escolas de educação básica, temos 5 professores que são dos subprojetos, professoras aí que eu apresentei para você, que estão aí. Então, nós temos uma gama de pessoas que pode multiplicar essa ideia, Jonas, e fazer com que a UER, que está com você agora aí, nós possamos trabalhar unido. Então, independente de ter uma formação no ano que vem, eu quero, em nome do projeto, pedir para você, se for possível, nossa próxima reunião, nós confirmamos hoje, vai ser dia 8, aí nós agendarmos com você um horário, se você tiver uma horinha para... Olha, professor Josino, geralmente nós começamos às 2, 3 horas da tarde e vamos até umas 5 horas. Se você puder, assim, olha, eu posso pegar o horário, assim, das 3 até as 4. Pronto, nós já marcamos para você. Aí você já viu tudo o que nós precisamos, nós podemos também estar enviando para você até lá, o que é a nossa necessidade, os professores preceptores também podem estar mandando das escolas. Aí a gente senta, filtra isso e o que nós podemos fazer ainda esse ano. Até dezembro, por exemplo, antes de terminar as aulas, né? Se nós podemos fazer alguma coisa, ou depois nós temos os contatos de todos os professores, né? Nós podemos marcar com eles. Se for possível, e se os professores concordarem também, nossos amigos aí, tanto os residentes quanto nossos professores são do subprojeto, que são os coordenadores também, né? Aí eu queria deixar esse convite para você, porque não dá, esse momento que você passou aqui, para mim, você podia ir até meia-noite, que eu ia ficar aqui vidrado, né? Não ia desligar esse negócio aqui, não, né? Então, é muito bom. Eu já trabalhei com Moodle, já trabalhei em coordenador de DAD, né? Então, a gente vê assim, isso precisa sair de dentro da sala. Então, já que nós não temos mais sala mesmo, não existe mais sala, existe tanta sala aí na minha frente, então, que a gente saia dessas salas e entre nesses ambientes virtuais, e a gente consiga produzir. Olha, nós temos professora de Química, professora de Biologia, começar a produzir algumas coisas aí, alguns projetos para poder utilizar nesse momento de pandemia, para, a hora que os nossos alunos forem fazer lá a regência deles, junto com nossos preceptores, a gente já trabalhar com esses alunos, entendeu? Algo prático dentro da internet. E os menininhos hoje já desmontam o celular inteirinho, né? Então, é muito fácil. Igual você falou, acabou que está lá com o celular, está lá com o notebook aberto na minha aula lá, às vezes toca aquele samba-cação, e eu falei, e aí, gente, como é? Manda para mim também, isso que é legal, né? Então, já que é assim, vamos entrar nesse mundo aí, né? Entrar lá dentro, igual nesse filme
nesses desenhos que a gente vê que entra lá dentro da tela, e começar a trabalhar essas ideias. Então, eu gostaria de fazer essa pequena petição para você aí, digamos assim, e se você for possível, você colaborar com a gente, estamos aí deixando esse espaço para você, e depois nós vamos estar passando para os nossos professores, né? Não sei se você tem a terça-feira tarde livre, dia 8, né? Aí, meu horário costuma ser bem flexível, embora eu trabalhe em duas instituições, como eu estou mais com funções administrativas, sempre há esse horário. E nas duas eu trabalho com ensino digital, né? Então, acaba sendo pertinente para mim em todos os momentos. Então, eu já fico aqui meu aceite, é só a gente sentar e conversar e combinar certinho para a gente definir o que precisa ser trabalhado, quais são as demandas mais urgentes, e aí a gente faz um plano de trabalho, mesmo que a gente comece agora e termine só no próximo ano, a gente vê agora o que é mais necessário para atender agora, e até porque a semana de formação pedagógica, ela fica bem em cima do início das aulas, né? Então, acaba que entre a formação e o início das aulas, eu não teria um tempo hábil para, se eu precisasse remodelar uma aula inteira, fazer essa preparação e colocar dentro do ambiente virtual. Então, a gente pode, é só a gente montar uma agenda certinho de trabalho e aí a gente começa das demandas que são mais urgentes para as outras que são menos urgentes. Tá ótimo, muito obrigado, eu agradeço de coração, eu vejo assim a sua fala, você fala com vontade, tem gente que fala morrendo, tá lá, não sei o quê, você vive aí a sua formação, né? Mas, a gente uma coisa, eu não estudei para ser professor, mas foi dentro dessa profissão que eu me encontrei enquanto pessoa. Então, sempre que alguém me chama para fazer alguma coisa que seja voltado para ensino, eu estou sempre aceitando, sempre que couber dentro do meu limite de tempo, das 24 horas do dia que a gente tem, eu adoro participar dessas coisas, então eu estou sempre disponível, sempre que for possível, para participar. Porque o ensino para mim, hoje, eu acho que eu vivo para tentar passar um pouquinho das coisas que eu aprendi nesses últimos 14 anos, juntando graduação, mestrado e mais o ensino, o trabalho com a docência, né? Então, quando a gente se encontra e a gente faz uma coisa que a gente gosta de fazer, a gente vai se encaixando, vai se adaptando. Eu vejo assim, Jonas, essa própria vontade de fazer as coisas, dentro desse limite que nós temos, né, e dessa pouca, mesmo que a gente fala que a gente tem tempo demais, a gente não tem tanto tempo, porque hoje, com as aulas remotas do jeito que estão, eu falo, e eu já vi, e eu quero reproduzir a voz de muitos professores, nós estamos trabalhando muito mais. Eu tenho trabalhado, apesar de ter menos alunos em sala de aula, porque eles não têm internet, eles não fizeram matrícula, eu vejo que a minha turma diminuiu muito, né? Mas assim eu vejo que você, apesar de você estar falando que vai fazer uma licenciatura aí na sua fala, né? Olha, esse país aqui é o país da mentira. É o país da mentira. Porque para ser professor, tem que fazer curso de licenciatura. E quem é que dá aula nos cursos que não são de licenciatura, são bacharéis? Igual o seu curso e outros aí. São professores. Aí, vai lá, tem umas aulinhas de didática lá, de 30 horas, 60 horas, isso não dá para ser professor. Então, professor mesmo é aquele que vai lá, que pratica, que fica, né, que faz. Então, eu acho assim, eu gosto dos cursos de licenciatura, tanto é que nós estamos aqui pleiteando esse curso, porque nós estamos vendo que cada vez diminui mais os alunos que vão para as licenciaturas, cada vez vai... Então, uma hora que a gente vê assim que não sei o que vai acontecer nesse país, porque ninguém mais quer ser professor. E os que querem ser professor chegam numa sala para fazer estágio, e tem o camarada que está lá, o professor que está há bastante tempo, já vai aposentar, fala assim, o que você está vendo fazer aqui, meu filho? Vai fazer outra coisa, vai querer ser professor. Não, então, nós temos que gostar da nossa profissão. Então, não sendo professor, você transmite para nós que somos professores,
que trabalha com licenciatura a vida inteira, você transmite muita vontade de ser um camarada para ajudar os professores. Então, professor não é aquele que só faz licenciatura, é também aquele que é bacharel, porque todos os cursos de bacharéis, nós vamos encontrar professor da área deles dando aula e não é da área de licenciatura. Isso eu acho uma mentira. É um país de mentira. Eu, quando dou aula de política, eu falo com o meu aluno, falo assim, essa lei é mentirosa. Tinha que ter um narizinho de Pinóquio bem grandão aqui, na frente da lei do MEC, para que nós mostrássemos para vocês, dizendo assim, olha, é mentira, os cursos de bacharéis vão ser professores nele, professores dos cursos de bacharéis, e não formados em licenciatura. Então, nós vemos que precisamos, é claro, de licenciatura, porque são os professores que vão dar aula, professor de português, matemática, professor de história, química, geografia, biologia, então, é essa a função desse projeto. A CAPES pensa nisso. Se ele pensa politicamente, não sei, nós não estamos sendo muito valorizados, eu vi hoje no nossa coordenação lá, os professores reclamando, então, tem problema, não tem problema. Nós estamos aqui, todos os que estão aqui, juntamente comigo, eles estão porque querem. Ninguém foi amarrado para vir para cá, e todo mundo tem se dedicado. Então, eu agradeço de coração essa disponibilidade sua. Vamos ver aí, a gente vai conversando aí pelo WhatsApp, vamos conversar com os professores para ver o que você já pode trazer para a gente, ou se a gente fica 1 hora, 2, se a gente disponibiliza a nossa reunião para você estar trabalhando nela. Então, eu só tenho mesmo a agradecer, né? E eu tenho um monte de perguntas para fazer, mas não vou fazer agora não, porque senão eu vou ficar toda hora falando e eu falo demais, né? Então, eu quero agradecer, mesmo que não termine agora, eu já quero agradecer a sua fala, muito boa, muito excelente, né? Da professora Sandra, que trouxe você para mim, né? Falei assim, olha, precisamos do professor Jonas, manda um memo lá para ele, o professor convida ele, né? Então, tá aí a professora Karine, que é a Sandra, ela está engajada mesmo, né, nesse projeto. Os professores estão com uma garra terrível para trabalhar, né? Então, muito obrigado a vocês, cada um, a professora Régia, a professora Alessi, a professora Gisele, a professora Nilza aí com essa dedicação, né? Já é a nossa Naed aí, né? Então, a gente vê assim, muito obrigado mesmo, e deixo com vocês, professora Sandra, continuar aí, né? Fico feliz, professor João, de ter se aproximado da residência pedagógica, tenho certeza que vai ser muito bom essa aproximação com o NEAD. Tem muitas palminhas aqui no chat, sensacional, muito bom. Professora Gisela, obrigada, professor Jonas. Mais alguma pergunta para o professor Jonas? Alguma coisa que não tenha ficado clara? Creio que não tem mais perguntas. Então, eu quero agradecer, professor Jonas, mais uma vez, né, um momento muito, muito rico, né, com muitas informações, assim, e muito satisfatório. Tenho certeza que os residentes aproveitaram, né, até porque são os nossos alunos aqui da UE, e né, nós temos alunos que estão usando, né, o Moodle, né, nós temos colegas professores que trabalham, então, com certeza foi muito proveitoso, e até mesmo para mim, que não uso, né, mas que fiquei, assim, bem interessada, né, bastante curiosa, né, quando você salientou algumas ferramentas, né, que é possível da gente utilizar no Moodle, muito bom. O professor Josias abriu o microfone, vai falar? Professora, só se você estiver encerrando, você está encerrando já? Sim. Eu só quero agradecer, então. Desejar ao professor Jonas aí tudo de bom, que você continue assim animado, né? Professora Sandra também, mais uma vez agradecer, que se você não estaria aqui se ela não tivesse me apresentado você, né? E, professora Nilza, apesar de eu já ter visto você lá pela UER, algumas passagens que a gente deu, mas com a pandemia a gente sumiu, né? Então, a gente só se vê assim, na telinha, né? E aí, brigadão a todos vocês, né? Esse pessoal que está aqui, é um pessoal que gosta, porque não estaríamos com 53 pessoas numa sala de aula nesse horário. Tá? Na UE, quando vai chegando 9 horas, já vai sumindo, né? Então, a gente vê assim, tá muito bom, né? Estaríamos com mais se nós estivéssemos no canal do YouTube, que a gente poderia divulgar bastante, mas daqui para frente são as pequenas caminhadas, né? Que levam a gente, talvez, aí, num destino muito grande, né? E a gente pensa pouquinho, porque não dá para a gente pensar muito, mas a gente pensa pouquinho aqui, mas com o horizonte do que é virtual hoje, não dá mais para a gente pensar no mundo
que é o mundinho, né? O mundo hoje não é mais uma ilha, né? Então, eu agradeço de coração e espero que nós possamos incorporar isso na nossa vida diária. Não dá mais, essa pandemia veio para ajudar, né? Não trouxe só coisa ruim. Tem camarada que reclama, porque agora virou aula virtual, tem aluno que escreve para mim, ô, coordenador, quando que vai voltar de novo aula presencial para eu voltar a assistir aula na UER, né? Assim, meu amigo, já está, vem aqui com a gente, né? Mas não, às vezes não tem uma internet boa, está lá uma vicinal, um lugar ruim, né? Então não tem condições de investir numa internet melhor. Aí eu fico com o coração quebrado, pensar que nós temos tanta coisa e não temos nada. Pensar que nós poderíamos estar oferecendo essa aula, assim, investimento maciço em educação, desde o governo federal, o governo estadual, o municipal, investir mesmo nessa, já que está assim, vamos investir nesses professores, pega lá o Jonas, treina todo mundo, vai lá, não sei o quê, pega os alunos, dá internet boa para esses camaradas, meu pai do céu, onde nós estamos? Que país é esse que nós moramos? Que mundo é esse, né? Então, o pouquinho que nós podemos, somos uma formiguinha, eu falo, nós estamos carregando, às vezes, uma folha muito maior que o peso da gente. Mas eu vejo que as formigas, assim, eu presto muita atenção nas formigas, né? Aí vem uma formiga lá com uma folha grande, coitada, a outra vem, em vez de ajudar para lá, puxa para cá. Você vai, que miserável, puxa junto com a outra. Aí vem mais umas 4, 5, puxa para lá, aquela outra também vai, mesmo que ela esteja puxando para lá, vai embora. Então, nós somos umas formiguinhas. E essas formiguinhas, esse projeto de residência pedagógica é pouquinho. Não somos muito. Mas, para o nosso esquema de trabalho, para a nossa envergadura, para o que nós podemos oferecer, já é muito para a minha cabeça, né? Então, muito obrigadão a todos vocês, uma boa noite, né? Estou me despedindo, porque a professora Sandra, eu vou deixar ela encerrar, né? Então, Jonas, muito obrigado. Nós estamos à sua disposição, coordenação de segurança pública, coordenação aqui do Residência Pedagógica, e o nosso projeto também, o que nós tivemos, está à sua disposição também, à disposição dos nossos professores. Muito obrigado por tudo, uma boa noite para todos. Né? Também desejo boa noite a todos e a todas, e até a próxima. Obrigado, prazer conhecer vocês. Igualmente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite para vocês. Boa noite, professor Vinícius. Boa noite, Alessi. Deixa o formulário. Quem estiver presente, se puder abrir a câmera para a gente tirar uma foto, um print, é verdade. De registro. Poxa, eu esqueci. Quem está aí ainda, é verdade. Quem não saiu ainda, abre rapidinho para eu printar. A minha eu não sei nem onde está, professora. Vamos lá, quem está aí? Vamos abrir a câmera? Espera aí. Alguém mais vai abrir para eu printar? Então, vai lá, hein? Sorriso, hein? 1, 2, 3. Printei. Obrigada, gente. Uma ótima noite. Obrigado, boa noite. Tudo de bom. Tchau para vocês, boa noite. Tchau, boa noite.